paz de Jesus e o amor de Maria. Estamos voltando hoje com mais um vídeo. Nós paramos aí por algumas semanas, por alguns motivos de força maior, alguns probleminhas que tivemos, mas estamos aqui para finalizar este tríduo super importante para a nossa fé. Probleminhas esses que a gente até explicou um pouco no Instagram do canal. Se você não nos segue, corre lá e segue a gente nas redes sociais. Já se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito e está assistindo esse vídeo. Coloca o seu joinha aí, porque isso ajuda muito, não a gente, mas a evangelização, porque o nosso maior projeto é esse. Então ajude-nos a evangelizar, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando para quantas pessoas você puder. E agora a gente vai seguir com o tríduo sobre o céu, o inferno e o purgatório, encerrando falando sobre o purgatório. Essa esperança do purgatório. Muitas pessoas pensam que o purgatório você vai lá, se não tiver purificado, vai para o inferno, se não, vai para o céu. Não, o purgatório é a certeza do céu. Só que como o Senhor é santo, 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 nós não podemos chegar à presença dele sem estar totalmente purificado das nossas faltas. Então, o purgatório é a purificação da nossa alma para ir ao encontro do Santo dos Santos. Exatamente. Essa purificação que tantas e tantas vezes a nossa igreja nos fala, nos apresenta, nos mostra, seja através das orações, da nossa liturgia, né? A gente vive tempos muito marcantes de purificação, o advento e a quaresma de uma maneira mais intensa nessa preparação para as maiores festas da nossa igreja, mas a igreja sempre nos recorda da importância dessa purificação, seja através do sacramento da confissão, através de todos os atos de penitência que a nossa igreja nos apresenta. Penitência não, né? Que penitência parece um castigo, mas aquilo que nós fazemos em reparação dos nossos pecados, né? Porque pecar é escolha nossa, não é uma imposição de ninguém. Então nós precisamos reparar estes pecados. Então tudo isso é uma purificação, que se não feita aqui, continua no purgatório. No Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1030, vem tratar do purgatório, que lá tem, né, a purificação final ou purgatório. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. E o 1031 continua. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador. De fato, aquele que é a verdade afirma: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Isto está em Mateus 12:32. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. E isso vem tratando também em 2 Macabeus 12:46, fala: eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. E continua. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Isso porque a Igreja militante pode aliviar os sofrimentos da Igreja padecente. Nós podemos aliviar os sofrimentos da Igreja lá do purgatório, e quando essas almas estiverem no céu, elas poderão interceder por nós. A gente já falou algumas outras vezes sobre o fato de não estarmos só,
né? Nessa caminhada, nessa busca à santidade, Deus coloca ao nosso lado muitas pessoas, santos, intercessores, porque sozinhos nós sabemos que é muito mais fácil cairmos, muito mais fácil desistirmos, enfim, sozinhos é praticamente impossível chegar. Da mesma forma, é esse pedido, esse clamor da igreja para que rezemos pelas almas do purgatório, porque padecer sozinhas, sem nenhum intercessor por elas, é muito mais difícil. Aumenta muito mais os sofrimentos dessas almas se não tem quem reze por elas. Quantas e quantas vezes nas celebrações votivas às santas almas, rezando pelas almas do purgatório, se reza por aqueles que não têm intercessores, porque muitas vezes a pessoa morre em condição de indigente, sem que ninguém nem saiba que ela está viva ou morta. E quem rezará por esta alma? Senão aqueles que com fidelidade querem chegar ao céu e sabem que vivendo neste mundo de forma medíocre como vivemos, porque não somos perfeitos, podemos muito facilmente ir para o purgatório. E eu tenho certeza que você que está aí assistindo quer que, se um dia estiver no purgatório, alguém reze por você. Claro que o nosso desejo, o nosso lugar certo é o céu, temos certeza disso, mas sabemos e temos esperança de alcançar o purgatório, na certeza do céu. O que certa vez o padre Paulo Ricardo disse que, se para nós o purgatório é sinônimo de esperança, para os nossos irmãos protestantes pode-se dizer que é então o desespero. Porque uma vez que não acreditam no purgatório, sentem-se desesperados, porque não existe esperança. Né? Ele até cita uma frase de Lutero, onde Lutero diz que nós, né, as pessoas transvestidas pela fé, transvestidas de justiça, ou seja, fingindo ser justos, passarão e alcançarão o céu. E quando eu ouvi ele falando neste vídeo, essa frase, me veio muito forte ao coração uma frase que eu falo muito, que o pai da mentira é o diabo. E uma vez que a gente busca alcançar o céu com uma mentira, transvestidos de uma justiça ou de uma fé que não é verdadeira e não é plena, a gente não vai alcançar o céu. Não tem como chegar ao céu fingindo algo. Porque eu posso fingir para a Isla, eu posso fingir para o padre da minha paróquia, eu posso fingir para vocês, para todo mundo. Mas para Deus, eu não posso fingir o que eu não sou. Deus conhece-nos por inteiro e por completo. A igreja apresenta também muitos testemunhos de santos a respeito do purgatório, né? Como lá no primeiro vídeo sobre o céu, a gente até trouxe o livro de São João Bosco. Ele também tem vários relatos sobre o purgatório, mas eu quero trazer em especial uma santa incrível, que é Santa Brígida, e ela escreveu muito sobre o purgatório, porque Deus a permitiu ver o juízo de uma alma, como era o julgamento daquela alma, e ao fim deste julgamento, o próprio demônio reconhece que ela é digna do céu, que aquela alma se encontra em amor de Deus e que sim, a justiça seria para ela o céu. Porém, ele pergunta ao justo juiz: quanto tempo terei comigo esta alma para que ela seja purificada? Quanto tempo a terei em minhas mãos? Então o Senhor diz, porque esta alma em questão no julgamento, e o Senhor diz: fale para que se faça conhecer aquela que eu quero, porque ele sabia que Santa Brígida estava ali em êxtase e ele queria que ela ouvisse para relatar a nós. Então, né, o justo juiz diz que como esta alma desejou, o maior desejo dela era viver o mundo e viver para sempre no mundo, os prazeres do mundo, ela viveria até o fim do mundo para se purificar. E ele vai dizendo:
na visão, com aquilo que mais a fazia pecar, na língua, e assim vai. Em outra visão, ela relata e divide o purgatório mais ou menos em 3 estágios, sendo o primeiro, o mais próximo do inferno, onde o fogo consome tudo aquilo que nos afasta de Deus, um fogo tão quente quanto o fogo do inferno, tortura realmente. O segundo estágio, já sofrendo a agonia com os gritos das torturas daqueles que estão e padecem no inferno, sofrendo então pelos sentidos, né? Não mais no seu próprio corpo, mas por aquilo que os outros estão sentindo. E ela relata que o último estágio, porém o mais sofrido de todos, não tem fogo, não tem grito, não tem nada, mas se sofre a ausência de Deus. Então, o purgatório, mesmo sendo a esperança e a certeza do céu, nos faz sofrer não pelas torturas, mas pela ausência de Deus. Porque aqui na Terra, e o Padre Paulo Ricardo também cita isso, que se não vivemos aqui um tempo de purificação, viveremos isso no purgatório. Mas na Terra, se pecamos ou se estamos no meio de uma tribulação, de uma provação, podemos a qualquer momento correr para Deus. E não digo somente ir a uma igreja, mas correr para a presença de Deus. Correr em direção a Deus e clamar o socorro de todos os santos e santas, de todos aqueles que nós amamos, que sabemos que podem nos ajudar em oração, mas no purgatório não temos a presença de Deus. Sofremos. E creio eu que a maior dor do purgatório, dentre todas as torturas, é a ausência de Deus. Porque a nossa alma aqui nesta terra sofre porque tem saudades da presença beatífica de Deus. Porque conheceu o seu lugar e sabe que o seu lugar não é este mundo. E hoje nós temos uma visão muito fácil de céu. Nós achamos que, amando a Deus, independente do que fizermos ou não, nós vamos para o céu. E a gente não vive o que poderíamos viver aqui para eliminar as nossas penas no purgatório. Porque sabemos que morrendo em pecado mortal, nós vamos para o inferno. Morrendo com pecados veniais, nós vamos para o purgatório. Temos que passar por lá, querendo ou não, esse é o jeito, a não ser que soframos muito aqui, morremos martirizados, que daí nós vamos direto pro céu, né? Glória a Deus, quem sabe? Mas nós vamos passar pelo purgatório, a não ser que nós tenhamos uma vida retíssima, que nem pecados veniais nós cometamos. O que seria uma mentira, porque a gente sabe que, principalmente nos dias de hoje, isso é impossível. Pecamos a todo momento. A todo momento. Talvez não falamos ou não comentamos, mas olhamos, pensamos, julgamos. Então são inúmeras as formas. Um justo peca 7 vezes ao dia. Um justo. Imagina a gente, né? Como não pecamos aí durante as 24 horas do dia, né, tirando umas 8 ali de sono, porque no sono a gente não peca, porque não há o consentimento, né, o nosso corpo pode até levar a um sonho ruim, mas a gente não peca porque nós não consentimos com aquilo. E se a gente dorme 8 horas, se você é como eu e dorme menos, aí você pega mais. Pecar. Você tem mais tempo para pecar. E antes, né, antigamente grandes santos da igreja faziam inúmeras penitências e o cilício, né, hoje não é tão usado, mas você pode usar um sapato que machuca, algo que venha te trazer um desconforto, ficar sem ventilador, sem ar, é um bom motivo para você eliminar as suas penas no purgatório, porque são pequenos sacrifícios que vão eliminando a
A igreja concede indulgência plenária, como a Mel tinha falado, e para as almas nós podemos usar para nós ou para as almas do purgatório. Pelas almas, porque daí elas vão Elas interceder por você. Maravilhoso. Isso. E essas indulgências plenárias nada mais são que todos os atos bons dos justos, né, dos santos, das pessoas que aqui estão, que a igreja tem, porque a igreja é o corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, que são dispensadas para salvar essa alma. Então, é muito importante isso. Sim, e nesta visão do purgatório e dessa purificação, eu me recordei da palavra, até que a mesma palavra que nós trouxemos no vídeo que fala sobre o céu, quando São João teve a visão, né, apocalíptica, e ele diz que ao redor do trono encontrava-se uma multidão, né, depois disso viu uma grande multidão que ninguém podia contar. Conversavam-se de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e palmas nas mãos. Então um dos anciões veio e falou comigo, e me perguntou quem são. E eu respondi, meu Senhor, tu sabes. E ele me disse, esses são os sobreviventes que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então essa purificação que nos lava. O purgatório nós podemos tomar como este grande mar de misericórdia. Porque o nosso amor por Deus nos leva a merecer o céu. Mas quando nós percebemos que o amor de Deus por nós é muito maior do que o nosso amor pequeno, porque somos miseráveis, aí então nós não estamos prontos, purificados para viver este amor. Então o mar de misericórdia vem e nos purifica. Isso é o real sentido do purgatório. Não é um lugar de tortura, de condenação. É um local onde a misericórdia de Deus é abundante. Porque tamanho é o amor deste Deus, que tendo mandado o seu Filho para nos salvar, sim, porque já somos justificados pelo sangue do Cordeiro, daquele que morreu e pagou todos os nossos pecados, sim, mas as nossas escolhas nos afastam cada dia do Senhor. E por essas escolhas poderíamos, sim, e muitas vezes merecemos a condenação, mas a misericórdia de Deus ainda tem um lugar para nós. E esse lugar é o purgatório, muito esquecido por nós cristãos e infelizmente por nós católicos. Por quê? Pouquíssimo se fala sobre o purgatório, pouquíssimo se sabe sobre o purgatório. É triste, mas eu ouço pessoas, não um leigo que chegou e está começando a participar da igreja hoje, não, pessoas que servem, pessoas que estão à frente, falar, eu não sei se existe realmente o purgatório, eu não acredito no purgatório. Isso é o protestantismo entrando dentro da igreja católica, porque a revolta de Lutero contra a igreja católica era por conta das indulgências. Sim, ele pode ter razão de que naquela época era exorbitante a cobrança sobre as indulgências, era de maneira desordenada, não como Deus pedia, mas ele se revoltou com os homens e assim contra Deus. Não somente com os homens. Por quê? Porque achava que as pessoas não precisavam se sacrificar para pagar os seus pecados. Se Deus, um Deus, se fez sacrifício e se deu, porque ninguém tomou a vida dele, se deu em sacrifício, quem somos nós para não fazermos pequenos sacrifícios? Porque o nosso jamais vai se comparar ao sacrifício do justo dos justos. E ao falar toda essa misericórdia de Deus, as pessoas podem perguntar, nossa, mas se Deus é misericórdia, se é tudo isso mesmo, por que Ele vai permitir sofrer? Sim, porque sofre.
a alma no purgatório sofre e não é pouco. É como se você estivesse com uma dor insuportável aqui, mas aqui na Terra você ainda pode tomar um remédio, você pode comungar, fazer várias coisas que aliviam. No purgatório essa dor é incessante até você alcançar o céu e sem consolo. Como que Deus, nessa misericórdia toda, permite? Porque nós nos esquecemos muitas vezes que Deus é justo. E muitas pessoas confundem, né, misericórdia com justiça. Não pode ser junto. Misericórdia e justiça andam juntas, sim. Misericórdia não é o oposto de justiça. Tanto que Jesus fala a uma santa que a misericórdia dele não queria, mas a justiça pede. Então, ele sendo justo, ele vai aplicar aquilo que é justo para a nossa vida. Mas nessa misericórdia toda dele, ele nos concede, ainda no purgatório, a intercessão de uma pessoa maravilhosa. Que a Virgem Maria, ela não cessa de interceder. E os sofrimentos, por mais horríveis que sejam no purgatório, ficam mais leves de suportar com a ajuda dela, a intercessão dela. Santa Brígida, essa mesma santa que eu citei, em uma de suas visões viu a Santíssima Virgem ocupada em distribuir um cálice no purgatório. Um cálice para aliviar os sofrimentos daqueles que lá estavam. E muitos relatos de muitos santos diz que o lugar que a Virgem Maria mais passa tempo é no purgatório, salvando as almas. Salvando as almas que você oferece talvez uma Ave Maria. Com uma Ave Maria, você pode talvez tirar uma alma do purgatório. Então, oração. Oração, porque não é desejando, não estamos aqui para dizer, ó, você vai para o purgatório porque você não é justo, você não é digno do céu. Não, porque o nosso sonho, o nosso objetivo é o céu e vamos lutar até o último dia para alcançarmos o céu. E alcançaremos com a graça de Deus. Amém. Mas esse intuito e esse pedido, o clamor, não nosso, mas da igreja, que tem se apagado tanto ultimamente para que rezemos pelas almas do purgatório, é porque um dia talvez nós sejamos a alma no purgatório. Tem um santo, eu não me lembro agora, mas depois a gente deixa aqui na descrição do vídeo, que salvou, rezando o rosário todos os dias, 1.400.000 almas do purgatório. E essas almas, ao chegar no céu, intercediam por ele aqui na terra, aliviando os sofrimentos, amparando na hora da morte. E conta, né, uma história que as almas que nós salvarmos do purgatório estarão esperando-nos na porta do céu. E quando chegarmos lá, conheceremos essas almas. Então, que nós possamos ter esta certeza do purgatório, mas com a certeza do céu. Não sejamos medíocres de fazer de qualquer jeito, falando, eu só não vou pecar mortalmente, porque, né, se eu pecar mortalmente, morrer, eu vou pro inferno. Ou eu vou pecar e vou confessar. Mas os veniais, beleza, tá ótimo, eu vou pegar e passar pelo purgatório, fico lá um tempinho, depois eu vou, né, pra graça de Deus, um tempinho. 3 horas no purgatório, né, tenho uns 300 anos aí, no tempo nosso. E a gente pensa, um pecado venial vai ser um tempinho. Santa Teresinha passou um tempinho, literalmente, no purgatório por fazer o sinal da cruz brincando. Isso é passar um tempinho no purgatório. Os pecados veniais, meu filho. Um pecado mortal tem pena de 7 anos no purgatório. Mesmo confessados. Se você teve uma vida de qualquer jeito antes, aí veio para a igreja, está caminhando, buscando esta verdade e tudo aquilo que o Senhor sonhou para a sua vida,
e fez muita coisa, e até a sua morte você não reparar aqui na terra, vai passar pelo purgatório. E os mortais têm 7 anos de purgatório, contando que cada 3 horas nossa são mais de 300 anos no purgatório, 7 anos nosso aqui Muitos anos. é muitos né, anos. gente? Séculos Não vamos aí, fazer né? conta, não. São séculos. A questão é que precisávamos fazer, né, quando surgiu o desejo desse tríduo, foi principalmente pelo purgatório, para que trouxéssemos novamente à tona, para despertarmos de que isso existe, de que precisamos acreditar, de que precisamos rezar pelas almas dos fiéis defuntos para que eles alcancem o céu. Claro, ai não, meu Deus, minha vozinha era uma pessoa tão boa, se aquela lá não está no céu, eu não sei quem tá. Amém, louvado seja Deus por toda a bondade, mas só Deus conhece o coração do homem. Reze, não se canse de rezar pela sua família, pela sua árvore genealógica, por aqueles que você conheceu e os que não conheceu. E acima de tudo, creia que a misericórdia te amou, que a misericórdia te encontrou e por isso a misericórdia, desejando encontrar-te no céu em plenitude, quer te purificar, nos purificar, porque seria impossível imaginar, eu não consigo imaginar hoje, impura como sou, pecadora como sou, chegar e contemplar a face de Deus. Se pensarmos assim, não teremos medo, mas teremos a certeza de que é preciso lutar todos os dias contra o pecado, para não irmos para o inferno. Porque se o maior sofrimento do purgatório é a ausência temporal de Deus, quanto mais o inferno, que é a ausência eterna de Deus. Então que isso desperte em você o desejo e a coragem de rezar mais pelas almas do purgatório, de falar mais sobre o purgatório e de defender sim a existência real do purgatório como um mar de misericórdia que nos purifica. Assim como a noiva se prepara para as núpcias, o purgatório nos prepara para o dia que encontraremos face a face o nosso Deus. Então, veja isso como a misericórdia estendida de Deus até nós, e não como um castigo, porque Deus não nos castiga, Ele é justo, e a justiça não é castigo. Amém? Seja santo.